Olá, pastora Luciane aqui e hoje eu quero deixar uma devocional que se chama assim: Fomos chamados para servir. Quero ler com você lá em 1 Coríntios, no capítulo 4, no versos de 1 a 5, que diz assim: Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros do mistério de Deus. Além disso, requer-se dos despenseiros que cada um se ache fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por algum juízo humano, nem eu tampouco a mim mesmo me julgo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me sinto e me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também ele vai trazer luz às coisas ocultas das trevas e manifestará os intentos dos corações. E então cada um receberá de Deus o louvor. Amém? Então, essa igreja de Corinto, ela foi fundada por Paulo numa segunda viagem missionária. Era uma igreja nova e era uma igreja com muitos problemas, gente, mas muitos mesmo. Eles tinham problemas de liturgia, eles tinham problemas morais, eles tinham problema de divisão na liderança, eles tinham questões morais sexuais e havia uma rejeição muito grande ao apóstolo Paulo. Então pensa bem comigo, não foi fácil para Paulo estar lá ensinando essa igreja. E quando ele escreve essa carta, Paulo ele escreve com muita dor, com lágrimas, e ele evitava até ir lá. Isso está lá em 2 Coríntios 3, depois você confere. Por isso, ele enviava cartas para não ir lá. Olha isso, gente. Olha que igreja atribulada. Misericórdia, né? E embora era uma igreja grande e ativa, cheia de dons, mas cheias de muitos problemas. E Paulo escreve essa carta defendendo o seu apostolado, na verdade. E ele apresenta nesse texto as evidências daquele que é um ministro e daquele que é chamado para servir a Deus. Se você for perceber, ele começa o texto dizendo assim: olha, que os homens nos considerem como ministros de Cristo, como despenseiros, mordomos da casa, aquele que serve, dos mistérios de Deus, ou seja, das verdades de Deus. E aí ele fala mais, porque ele diz, além disso, requer-se dos despenseiros, ou seja, que ele se ache fiel, desse mordomo, desse que está servindo, que se ache fiel. Então Paulo, ele fala das evidências nesses versículos de 1 a 5, daquele que é um ministro e daquele que foi chamado para servir a Deus. E dito isto, eu quero compartilhar com você algumas lições que eu vi nesse texto. Primeiro, fomos chamados a servir por meio de servir no mundo, porque é exatamente isso que ele está dizendo. O que ele diz? Que o nosso testemunho, ele é importante. Por quê? Aquilo que os outros pensam de nós importa sim. Ah, ninguém tem nada a ver com a nossa vida. Não, não tem realmente. Mas espera aí, se você carrega a presença de Deus, você não pode andar de qualquer jeito. Fomos chamados como ministros de Cristo. Meu Deus, que responsabilidade. Então, o nosso testemunho é importante. Sabe, precisamos sim nos preocupar com o nosso testemunho. Quantos maus testemunhos a gente tem visto? Eu não sei você, mas eu posso dizer quantas pessoas que eu já ouvi, não, eu não quero ser crente, porque os crentes são uma coisa na igreja, são outras coisas lá fora no mundo. Meu Deus, é muito triste. E eu acredito que você também já tenha ouvido isso. Então, amados, graças a Deus que temos pessoas que nos chamam a atenção para melhorar quem nós somos. Não é verdade? Por isso, não se entristeça do que tiver alguém, quando tiver alguém que vai chamar a sua atenção, que vai dizer para você, olha, cuidado, olha, vigia nisso, vigia naquilo, porque a gente foi chamado para servir.
Fomos chamados também para servir por meio daquilo que somos e daquilo que fazemos. Não dá para separar vida secular com vida espiritual. Não existe isso para nós cristãos. Não existe, irmãos, o que nós somos aqui, somos lá fora. Isso a gente precisa ter ciência. Sabe, amados, ministros para nós talvez soe diferente. Talvez a gente pense assim, não, mas eu sou um ministro de Deus, eu sou alto escalão do governo. Mas olha, deixa eu te falar, no grego a palavra ministro não significa isso. A palavra no grego significa, sabe o quê? Escravo. Meros servos de menor categoria. Somos sentenciados à morte. Ele nos chamou para servir. As pessoas têm o dom de ser visto. Se não tem holofote, ela perde a motivação. Temos que cantar e adorar da mesma forma que fazemos aqui e pregamos da mesma forma lá fora. Então, nós fomos chamados para ser encarregados, dispenseiros, mas também um escravo. Sabe, Paulo estava dizendo naquela igreja, nós somos servos e nós temos uma grande responsabilidade de anunciar a grandeza do nosso Deus. Uma outra coisa importante é que fomos chamados para servir por meio da pregação do Evangelho na vida das pessoas. A gente tem o privilégio de sermos chamados por Deus para revelar os mistérios revelados na palavra, porque um dia também o mistério, houve uma revelação de Deus da palavra na sua vida, porque o que te liberta é a palavra do Senhor. Então, não existe Deus como o nosso Deus. Esse é o grande mistério já revelado e Jesus foi revelado. Então, quando a gente fala do Evangelho, a gente fala das boas novas. Nós fomos chamados para levar as boas novas, o Evangelho do Senhor, pregar sobre os mistérios de Jesus. A Bíblia não é entendida humanamente, ela é entendida espiritualmente. Então, nós que vamos tendo discernimento dessa palavra, a gente precisa ajudar essas outras pessoas com o nosso servir, como mordomos de Deus, como esse servo menor, e ajudar essas pessoas a terem entendimento da palavra. Uma outra coisa que me chamou a atenção nesse texto é que fomos chamados para servir com fidelidade. Ou seja, no versículo 2 ele fala isso, além disso requer-se dos dispenseiros que cada um se ache fiel. Então, ele está dizendo o quê? Seja fiel em todo o tempo. Não sirva de qualquer jeito, não sirva porque alguém está te vendo. Eu vou fazer melhor agora porque estão me observando. Não, sirva quando ninguém está te observando. Faça o seu melhor quando ninguém está vendo. Então, seja fiel, sabe? Antes de fazer a obra dele, precisamos conhecer o Senhor da obra. Então, tenha relacionamento com Deus. O ministério é dele, é tudo para ele, é tudo para a glória dele. Nós já somos privilegiados de poder servir. Os anjos queriam servir, os anjos queriam fazer o que nós fazemos. Olha isso. Então, seja achado fiel no seu servir. Sabe? Não seja um profissional de púlpito. Não seja, alguém que não dependa de Deus, sirva na dependência de Deus. O nosso primeiro chamado é estar com Ele, é buscar a intimidade com Ele, porque nós temos uma missão, Deus nos chamou para servir com uma missão, e essa missão precisa arder no nosso coração. Então, querido, como você está se saindo para fazer o que você foi chamado para fazer? Está ardendo o teu coração? Ele ainda continua queimando? Você está olhando as dificuldades? Você está olhando o outro? Seja fiel. Fidelidade à fé. Sabe? Precisamos de crentes fiéis, não mornos, mundanos. Pessoas que estão servindo com o coração cheio de Deus. Não negocie a Bíblia. Sabe? Se faltar a fidelidade, qualquer outra validade perde valor. Para Deus o que importa é que você seja fiel. Por quê? Porque apenas a fidelidade e o caráter de Deus nos levará ao Senhor. Lá em Hebreus 4, 14, 15, está dizendo exatamente isso.
Depois você confere lá. Começa a olhar, amado, para dentro de você, não é? Vamos começar a nos olhar para que a gente venha olhar para Cristo para a gente não se perder. Um outro ponto também, fomos chamados para servir em meio à pressão, não é? E aqui ele está dizendo assim: todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por algum juízo divino, algum juízo humano, nem eu tampouco a mim mesmo me julgo. Ou seja, o que ele estava falando é que tem pessoa que faz tanta pressão, né? Está sempre te julgando. E Paulo está dizendo: olha, eu não estou nem aí, eu não estou nem me importando quem está me julgando. O que ele estava falando aqui, queridos, sabe, é que tem pressão dos que gostam da gente e dos que não gostam da gente, que vão estar sempre nos pressionando, que vão estar sempre, sabe, querendo que a gente não sirva. Sabe aqueles que são pedra no sapato da gente? Então, glória a Deus por esse que nos faz crescer. Quem nos faz crescer não é quem fica bajulando a gente, não. Ai, que legal. Não, é quem realmente nos confronta, que fala a verdade para nós. Então, querido, o mundo a cada dia, ele vai determinar aquilo que fazemos e fizemos. Não fomos chamados para agradar o tribunal humano. É isso que ele está dizendo aqui, olha. Todavia, a mim pouco se me dá de ser julgado por vós ou por algum juízo humano, nem eu tampouco a mim me julgo, porque em nada eu me sinto culpado. Se errar, levanta, se arrependa, peça perdão e volta. Vai em frente, porque nós vamos errar. Então não sirva com fardos. Deixa na cruz. Tudo aquilo, sabe, que vier como julgamento para você, deixa na cruz. Precisamos ir para Jesus, descansar nele. Deus nos leva a Cristo. Não duvide do seu chamado. Você não é desqualificado. Você é alguém que Deus tem qualificado, capacitado. Amém? E também chamados a servir na dependência de Deus. Dependa de Deus. Saiba que é Deus quem sonda o seu coração. Dependa dele. É o Espírito Santo que convence, que atua na nossa vida. No versículo 5, ele fala assim: olha, portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual, isso aqui é forte demais, olha o que ele está dizendo, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os intentos dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor, ou seja, o que você merece. Por quê? Você serviu, você foi fiel, você não se preocupou com julgamento humano, você serviu com lealdade, com amor, você cumpriu sua missão, você testemunhou Jesus. Lembra? A gente falou tudo isso lá em cima. E aí vem a sua recompensa. É isso que ele está dizendo. Ei, você vai receber a sua recompensa. Então, meu amado, não a nós, Senhor, mas a Ele. Como disse o salmista, não a nós, Senhor, não a nós, somente ao Senhor toda a glória e toda a honra. Deus vai te recompensar, Deus vai me recompensar, Ele vê as nossas obras. Então cuida das coisas de Deus, porque se você cuidar das coisas de Deus, Ele vai cuidar também das suas. Não abra mão de servir na casa de Deus. Sabe, hoje isso está tão difícil, a gente vê as pessoas colocando tanta dificuldade. Sabe, eu tenho 38 anos de crente e eu me lembro que, meu Deus, eu servia a Deus com tanta lealdade, sabe, com tanta vontade, com tanta alegria. Não tinha tempo ruim, não tinha se estava chovendo, se não estava. Sabe, hoje, meu Deus, é um cansaço, não tem tempo. Meu amado, dê o seu melhor para o Senhor. Enquanto você cuida das coisas de Deus, Ele cuida das suas. Eu sou fruto do cuidado de Deus. Você é fruto do cuidado de Deus. Então, continue tranquilo, na dependência, fiel, com bom testemunho, servindo com alegria, com amor. Porque, como ele disse aqui, Deus trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os intentos do coração. Amém? Que Deus te abençoe. Eu quis trazer essa devocional para ser um incentivo para você servir na sua igreja, na sua casa, no seu trabalho.
que você possa ser um só. Amém? Em nome de Jesus, que seu estilo de vida seja de um adorador, seja de alguém que tem santidade, de alguém que ama o Senhor, que é fiel e que não se envergonha de servir a Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Eu quero orar para que o Espírito Santo te encha de dons e você seja estimulado e você seja incomodado a servir na casa do Pai. Amém? Senhor, em nome de Jesus, obrigada porque fomos chamados como mordomos, como dispenseiros, para te servir na tua casa e servirmos aos nossos irmãos e servirmos todos aqueles que estão ao nosso redor, Senhor. Nos ajuda a sermos esse testemunha, essa testemunha viva, nos ajuda a sermos leais, fiéis, nos ajuda, Senhor Jesus, a vencer com as críticas, a vencer, Senhor, a nós mesmos muitas vezes, porque a gente mesmo, às vezes a gente se cobra tanto, meu Deus, tem misericórdia. Livra-nos, Senhor, livra-nos, Pai, de ser uma igreja que não dependa do Senhor. Livra-nos de ser uma igreja que não tem alegria de servir. Então, Pai, toca-nos com seu poder. Em nome de Jesus, eu quero em nome de Jesus orar para que esse que está ouvindo, Senhor, essa palavra, ele seja cheio dos dons do Espírito Santo, ele seja ativado nas áreas de servir a Deus, ele seja, Pai, tocado pelo poder do Teu Espírito Santo e ele descubra a maravilha que é sermos seus missionários, sermos seus enviados, sermos seus apóstolos, evangelistas, sermos aqueles servos, Pai, sim, Senhor, escravos teus, para o louvor do teu nome, para ganharmos vidas para ti. Em nome de Jesus eu oro, abençoando esse irmão, essa irmã e declarando, Pai, um ânimo novo na vida desse irmão e dessa irmã, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus te abençoe muitíssimo e que você ative aí embaixo, por favor, o sininho. Curta lá, por favor, em nome de Jesus. Nos ajude a levar essa devocional a outras pessoas. Deus te abençoe e beijo no teu coração.